está começando a partir de agora o programa Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Sabe aquela constituição tradicional de família? Pai, mãe e filhos? Pois é, isso tudo vem mudando com o tempo. Os casais andam se separando e com isso acontece que os filhos têm que enfrentar uma nova realidade. E é sobre isso que a gente fala hoje aqui no programa. O Rede de Olhares vai abrir um parênteses, porque afinal de contas aconteceu nessa madrugada aqui em Caxias do Sul e em várias cidades aqui da Serra, um fenômeno meteorológico muito aguardado por todos. Foi a neve que caiu em grande quantidade nessa madrugada aqui em Caxias do Sul. E a nossa equipe de reportagem acompanhou como amanheceu a cidade toda branquinha aqui, e essas imagens, a gente também conversou com várias pessoas que realmente se inspiraram com essa neve, ficaram surpresos também. Tudo isso você vai conferir agora. Depois de 4 dias chuvosos, a Serra Gaúcha amanheceu assim, branquinha. A neve começou ainda na noite de ontem, por volta das 8h30. Ela encanta, principalmente a gente que tem clima tropical e tem oportunidade de se sentir um pouquinho na Europa, nos Alpes, de repente, né? Então, muito bonito mesmo. Cerca de 25 municípios gaúchos viram o fenômeno. A causa para a neve foi a entrada de uma massa de ar polar no estado, associada à umidade. Dona Yolanda tinha visto neve pela última vez há 40 anos. Eu vim em Curitiba, era bem pouquinho. Agora que eu tô vendo neve de verdade. Muitas pessoas aproveitaram o campus da Universidade de Caxias do Sul para registrar o momento. Neve como essa não era vista por aqui há pelo menos 35 anos. Uma ocasião em Caxias, alguns anos atrás, flocos bem fraquinhos, mas dessa maravilha dessa vez nunca, muito bonito. Márcia e as filhas acordaram cedinho para aproveitar a neve. Olha, eu estou em Caxias tem 12 anos, eu sou paulista e eu vi neve só uma vez, mas foi bem pouquinho. E hoje, quando eu acordei, para minha surpresa, os carros estavam tapados de neve. E aí eu acordei as minhas filhas e saímos, fizemos boneco de neve. Já joguei neve nela, já caí um monte de vezes e brinquei bastante. Tô louca pra fazer um anjinho na neve. Foi muito bonito, é a primeira vez que as minhas filhas estão vendo neve mesmo, né? Então não podia deixar de sair e registrar esse momento. Então realmente é uma sensação assim, dá uma euforia até. Vira criança, essa é a verdade. Tá bem bonito aqui, nós ficamos bem emocionadas. Muito bacana. Deixa eu aproveitar a minha plateia aqui, os alunos da escola Aquilino Zatti. Teu nome completo? Carolina de Souza Teste. Carolina, você já tinha visto neve assim? Uma vez, mas eu era pequena e era bem pouquinha neve. Curtiu bastante essa neve? Uhum. Tá bom, vamos ouvir a tua colega aqui, teu nome? Laura Daros da Costa. E aí, Laura, o que você achou da neve? Eu achei bem legal. Bacana, saiu pra brincar também? De manhã não deu porque eu estava na escola, né? De tarde já tinha pouca neve. Teve aula normal na escola? Sim. Muito bom. E o senhor? Pode segurar o microfone. Eu vi cedo, porque eu saí cedo para trabalhar. Tava branquinho já. Fazia anos que não nevava assim aqui em Caxias, né? Teve uma eu acho que foi em 94, mas... 94, né? Como é que é seu nome completo? Josemar Daros da Costa. Essa questão da família mosaico, né, Ana? Isso que a gente colocava assim, porque daí aparece a figura do padrasto, da madrasta, do meio-irmão, da avó e do avô emprestado. Na opinião de vocês, isso é algo cada vez mais comum na nossa sociedade? Se é comum, é praticamente a nossa realidade hoje, né? Uma grande parcela da sociedade hoje vive nesse momento de modificação da família. Isso não é de agora, começou a partir da Constituição de 88, né, que passou a reconhecer, por exemplo, a união estável e aí o decurso de um monte de responsabilidades. Então, nós passamos hoje, aquela família que era a tradicional pai, mãe e filhos, ela existe numa parcela muito pequena. O senhor é empresário aqui de Caxias do Sul, né? Sim. Está passando por uma situação, ou vive uma situação diferente, uma situação dessa família mosaico, como a Denise colocou?
Na verdade, eu acho que quando nós passamos por uma separação e resolvemos reiniciar laços afetivos, realmente a estruturação da família começa a ficar complexa, né? Eu acho que é um mosaico bastante complicado, né? Mas eu não vejo assim como maiores problemas, no sentido de que esse envolvimento exige algumas decisões. No meu caso, quando da separação, eu e a minha ex-esposa fizemos um pacto. Temos que ser amigos a partir de agora, porque o nosso bem maior é a nossa filha. Eu entendo assim que eles tiveram uma maturidade enquanto casal, né, na separação, para poder organizar a vida da filha, né? Que eu acho que isso é muito importante nos casais, a maturidade e poder deixar aquelas sombras do passado, a dor, as mágoas, também de lado em função dos filhos, que isso, acho que a Denise estava comentando, é bastante difícil. Dentro da clínica, que eu trabalho somente no consultório, normalmente nós situamos, né, as pessoas, os casais, primeiro nessa questão de que tem uma diferença grande entre a parte conjugal, né, e a parte parental. Então, muitas vezes é feito confusão, porque o casal separando não vai deixar de ser pai e mãe. Né, eles vão deixar de serem esposos, né, marido e mulher. Então, alguns conseguem, né, manter uma amizade, outros não. Né, mas na parte dos filhos é muito importante isso sim, né, porque primeiro se vem de uma família de origem, né, a partir do ciclo vital se monta uma nova estrutura, né, onde nós chamamos então a família, né, nuclear, e se essa família nuclear, né, ela se rompe, então, a partir desse rompimento, se tem essa possibilidade, né, de então se reconstituir ou de se criar filhos sozinhos, que seria, né, o casal monoparental, mas sim, né, poder trabalhar essa possibilidade, né, de educá-los, né, independente de morar com pai ou com mãe. Às vezes, o casal se separa e um dos cônjuges se torna ausente. Vamos pegar o exemplo do pai, que fica ausente, e da mãe, que tem que dar conta desses dois papéis. Vamos supor isso. Também é uma outra reorganização na cabeça da criança, do filho, né? Exato. Então, boa noite, né, a todos, aos nossos telespectadores também. A família monoparental que se forma, então, após, né, uma separação, ela também... ela muitas vezes acaba sendo momentânea. Isso é interessante a gente colocar, né? E retomar uma questão que o Valmor falou antes. O que acontece? Todas essas transformações da intimidade, da filiação, da conjugalidade que acontecem na pós-modernidade, elas vêm deslocando os objetivos da família que antes eram de se constituir como família ou como parentesco ou para prerrogativa de bens, isso para manter os seus bens anterior ao século XVII, né, elas passam a ser o afeto, o eixo norteador da família. Então, o que acontece? A possibilidade de recomeço, a possibilidade de reiniciar as relações é o que está em jogo aqui. Então, muitas vezes, uma família monoparental, ela tem as suas dificuldades, essa criança fica no meio, né, dos cônjuges, às vezes, né, às vezes até numa situação de afastamento, de alienação, como a gente já conversou em outras oportunidades. Mas o importante é ela se constituir como família para que ela cumpra as suas funções. Como é que é a realidade que vocês enxergam dessas famílias modernas aí diferentes, essas famílias que se formam das mais diferentes maneiras na escola de vocês? Olha, nos surpreendeu quando nós recebemos o convite, né, para participar do programa. A gente fez uma pesquisa, uma enquete entre os alunos. Perguntamos exatamente isso, qual era a estrutura familiar de que eles viviam. E a maioria deles tem essa estrutura tradicional, vamos assim dizer, que moram com pai e mãe e irmãos. Né? A gente não tem, na nossa escola, um número assim muito significativo, não é a maioria. Seu nome? Boa noite, é Luísa. Tudo bem, Luísa? Tudo bem. E aí, como é que é a sua família? Conta bem, pra gente a minha família é fora do padrão, né? Hoje não existe mais padrão, né? Não, do padrão tradicional, digamos assim. Beleza. Eu sou separada e assumi sempre a guarda dos filhos. Quantos filhos a senhora Eu tenho 3. Hoje nós moramos, a mais velha já é casada, e moramos eu, o Maurício, e o outro filho maior.
temos uma boa estrutura, eu sempre trabalhei, sempre lutei para ter objetivos claros e bem definidos para que eles tenham isso, uma boa formação, um bom entendimento. A senhora casou de novo? 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. E teve filhos dessas novas uniões? Sim, todos os filhos são de relações diferentes. Então, são 3 filhos, cada um de um casamento. De cada um de um pai, exatamente. O seu filho é esse moço ali? Isso. Vamos passar o microfone para ele, é o Maurício? Isso. E aí, Maurício, você tem mais 2 irmãos, é isso? Isso. Como é que é conviver com os meio-irmãos? É tranquilo para ti? É legal. É legal? Daí é tipo um assunto diferenciado. Cada um fala de uma coisa porque são idades diferentes. Daí, tipo, a minha irmã, como ela é professora de inglês, ela, tipo, já é mais experiente. Daí ela já fala de um assunto mais... Como é que eu posso te dizer? Mais já é evoluído. Tio? É. Já é tio também? Você? Vai ser tio. É. Algumas semanas ela ser vovó. Bom, boa noite a todos antes. Bem-vinda. Obrigada. A nossa família, eu ia dizer que é tradicional, mas não tem mais essa nomenclatura, né? Uhum. Então, nós somos eu e o Adolfo e um bebê. E um bebê. Como é que é o nome do bebê? O Rafael. Como é que é cantar com a esposa aí? Olha, para mim é muito gratificante, né, Viviane? Porque a gente tá fazendo aí 20 anos de relacionamento. Me lembrei ali quando o senhor falou da nevasca de 94, era quando a gente estava começando a namorar. Então a Neve tem boas lembranças. Tem boas lembranças nossas. E eu acho super gratificante poder ter uma pessoa do lado que está comigo também na questão musical, né? Essa canção não é mais que uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma de que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, eternamente te amo. Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. A minha pele vais despindo aos poucos. Por isso às vezes sei que necessito teu colo, eternamente teu colo. Quando te vi, eu bem que estava certo de que me sentirias descoberto. Minha solidão se sente acompanhada. Me abres o peito quando me acumulas de amores, eternamente de amores. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia
Abro meu peito e grito a ventania. Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda, eternamente, Yolanda, eternamente, Quero voltar falando com as meninas do PIM, programa Primeira Infância Melhor aqui de Caxias do Sul. Gabriela, tudo bem? Gabriela, como é que é? Vocês lidam com várias famílias aí, né, de Caxias do Sul. Essa realidade de constituições de famílias diferentes da tradicional, ela existe? Ela é bastante comum? Sim, ela é muito presente. A gente atende um número bem significativo de famílias em diversas comunidades de Caxias, ou seja, a gente consegue ter um olhar também amplo, né? Porque a gente atua na Zona Norte, na Zona Oeste e atendemos essas famílias. E a gente observa realmente o quanto essas constituições familiares, elas vêm se modificando, né? Até um aspecto bem interessante que até foi pouco citado hoje, as relações homoafetivas. A gente atende famílias que têm essa constituição, né, no seu núcleo, e a gente sabe o quanto essa questão afetiva, que eu acho que foi um aspecto que foi trazido, né, o quanto isso é importante, porque nessa relação familiar, se existe o afeto, essa criança ela vai nascer com essas condições, ou seja, ela vai, na verdade, ter o seu desenvolvimento saudável se ela tem na sua base a questão do afeto, né? Tudo isso que a gente está debatendo aqui hoje, dessas novas constituições familiares, é uma realidade de vocês também? Quem fala primeiro? Teu nome? Meu nome é Carolina. E aí, Carolina? Então, sim, com certeza, ela é bem presente, assim como a Gabriela já falou, né? A gente atende todos os tipos de configurações familiares aqui em Caxias. Uhum. E o que você acha importante de ter uma configuração familiar? Um pouco diferente, mas é importante ter o quê? O amor, a amizade, companheirismo também, sim, esses laços da família que se formam? Com certeza, acho que a afetividade ela vem acima de tudo, né? Uhum. Então, até a questão que foi falada também dos casais homoafetivos, também a gente ressalta a importância dos papéis, né? A gente vê que o papel de mãe e de pai está muito bem definido nessas famílias. Então, por isso que se observa que essas crianças são muito saudáveis, têm um ótimo desenvolvimento. Muito bom. Teu nome? Stielen. Como? Stielen. Stielen. E tem muito caso, assim, por exemplo, da mãe que cria sozinha os filhos, da mãe solteira, da mãe que às vezes não consegue nem dizer para o filho quem é o pai. Temos alguns casos, temos bastante casos também de famílias mosaico, como a Ana comentou. E muitas vezes também a gente vê a transferência de papéis, no caso, um primo que assume a responsabilidade. Um avô, uma avó. Na verdade, o que é mais importante para o desenvolvimento da criança é a questão do afeto, e não de um pai ou uma mãe biológica. Não importa de quem vem. Não importa de quem vem. O importante é o amor que vai fazer essa criança crescer saudável. Muito bacana. E Dione, e como é que fica a questão assim? Tem até um livro da Gladys Brum que se chama Os Meus, os Teus, os Nossos, lidando com os desafios da família moderna. Então, por exemplo, eu tenho os meus filhos, eu me separo, eu caso com uma outra pessoa que tem os filhos dela, de repente a gente vai gerar outros filhos também desse casamento. Como lidar com esse mosaico todo que se forma quando a gente fala em relação às crianças, aos adolescentes, ao filho? Que cuidado se deve ter? Para essa nova reconstituição, é muito importante ficar claro as fronteiras também, né? Então, esse é um termo usado na clínica, né? Uma linguagem nossa da psicologia, onde a gente consegue explicar para as famílias que existem papéis, né, muito bem definidos e que os filhos precisam saber que isso tem a ver com limites, né? Então, que existe um pai, uma mãe, ou se
né? Se é de um novo recasamento, também não tem problema, pode-se estar fazendo a função, mas que existe uma barreira, né? Que os filhos têm que saber que dentro dessa hierarquia, quem impõe os limites são esses adultos, né, que eu vejo que uma das grandes dificuldades é porque os pais se sentem culpados muitas vezes, né, porque os filhos então, não tem mais o pai e a mãe morando junto, às vezes as crianças usam de chantagem também, né, porque lá no íntimo a maioria dos filhos gostaria de ter o seu pai e a sua mãe morando junto. Os pais que na verdade estão vivendo essa situação, dessa família mosaico ou pluriparental, na verdade, uma das coisas importantes e que agrega ao que a Idione disse, a questão do respeito. Quando junta os filhos do marido, os filhos do outro casamento e da mulher, tem que haver um consenso muito forte, que os dois têm que dar igualdade de tratamento para os 4 filhos. Tem 2 de um lado, 2 do outro. Igualdade de tratamento. Para os meus e para os meus e para os teus. O que acontece que às vezes destrói relacionamentos? Existe todo um aconchego do lado de uma filiação, por exemplo, da mulher, mas o do homem é mantido diferente, é passada a mão na cabeça. Então tem que tratar É todo passada a mundo mão igual. na cabeça dos filhos. Consequentemente, há um afastamento deles da companheira do pai, né? E passa a existir entre eles um certo complô no sentido de, não no sentido negativo, mas assim, de confiança recíproca quando eles se afastam. Então tem que haver uma mesma responsabilização, divisão de deveres, de responsabilidades e de autoridade também. Para os filhos de qualquer relação tem que ser igual. A família ela é um sistema, embora ela seja um sistema aberto, ela troca com o exterior e dentro de si ela tem alguns subsistemas. Que existe o subsistema conjugal, que são as relações da conjugalidade do casal, e o subsistema fraternal, que são as relações dos irmãos, e o subsistema parental. Pais com filhos, e que a gente tem que cuidar para não misturar esses subsistemas, né? Que o sistema conjugal consiga preservar justamente essa fronteira. E eu queria finalizar dizendo que essas transformações da intimidade, a gente não deve ver como negativo essas mudanças da família. Ao contrário, há um fortalecimento do conceito de família. Ok, gente, né? Obrigada a todos. Escola Aquilinos Arte, muito obrigada. Até a próxima. Encerramos o Rede de Olhares com a música da Lucimara e do Kaiser também aqui conosco. Até a próxima, gente. Até mais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto